Olá, pessoal, tudo bem? Professor Alex Homero, diretor pedagógico da Vortex Educação. Nosso programa Na Realcast, que tem um propósito de levar até você informações, debate, reflexões acerca de assuntos relevantes na área de educação, beleza? Estamos em todas as plataformas digitais aí, redes sociais como um todo. Você pode baixar, pode divulgar nosso programa. Você pai, você mãe, você escola, professores, nossos colegas professores, gestores e coordenadores. E como sempre, trazendo temas bastante atuais que envolvam a educação, a BNCC. Hoje vamos abordar, pessoal, a educação bilíngue no Brasil. Primeiro saber, obviamente, né, esse termo bilíngue que muito se confunde, obviamente. Não é algo tão recente, mas é algo que depois da BNCC ganhou uma certa notoriedade. Trouxemos especialistas na área para debater com vocês, pessoas que conhecem tudo sobre educação bilíngue e, lógico, a aplicabilidade disso em sala de aula. E você pode participar através dos nossos canais de atendimento aí, pode deixar o seu questionamento, será respondido, não se preocupe, tanto no YouTube como nas plataformas digitais que já citamos, beleza? Sejam bem-vindos. Hoje, a educação bilíngue no Brasil. Vamos abordar 3 tópicos para vocês poderem estar cada vez mais inteirados e com mais informação. Nossas convidadas aqui, a quem eu agradeço desde já a possibilidade de estar conosco no Na Realcast, o programa da Vortex Educação, professora Isabela, professora Érica. Vou pedir que vocês se apresentem, começando por você, Isabela, para apresentar para o nosso público, para você, professor, você, gestor. O programa é para todos, inclusive pais e mães e, lógico, os alunos. Tem muito aluno que não sabe o que é educação bilíngue ou acha que está fazendo educação bilíngue. Hoje você vai ter isso aí desmascarado, realmente, se você faz. Fique à vontade, Isabela. Obrigada. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Isabela, sou consultora da Thomas, professora de inglês. Estou aqui nesse podcast junto com o pessoal para a gente desmistificar a educação bilíngue, né? Isabela falou Thomas Jefferson. Isso. Vamos citar aqui nossos parceiros, nossos conhecidos, Casa Thomas Jefferson, cuja sede é em Brasília. E temos alguém que veio de lá para participar do nosso podcast aqui, que vai falar um pouco mais. Aproveite, além de se apresentar, conta rapidamente um pouco da história da Casa Thomas Jefferson e como é que está hoje em termos de bilíngue no Brasil, só para iniciar a conversa hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Érica e eu moro em Brasília. Vim aqui especialmente para conversar com vocês sobre a educação bilíngue no Brasil. Eu sou designer acadêmico do programa bilíngue que a gente chama de Thomas Bilingual for Schools, que é o programa que a Isabela trabalha como consultora aqui em Teresina. Bom, a Casa Thomas Jefferson, ela é uma instituição, ela é um centro binacional. O que é um centro binacional? Um centro binacional é uma instituição sem fins lucrativos que divulga a missão diplomática dos Estados Unidos. Então, a gente tem um link bem próximo, né, aí com a Embaixada Americana, e a gente faz a divulgação da língua e cultura. Bacana, bacana. Então, é um projeto que vai além, né, do bilíngue em si, né? É questão Além do cultural, bilíngue. questão até mesmo... Isso. Pessoal, estamos aqui hoje na Realcast. Nossos programas buscam trabalhar temas de educação. Inclusive, vocês sugeriram algumas situações. O bilíngue foi um dos temas sugeridos. Como no outro programa nós falamos sobre educação inclusiva, que está à disposição, todos os episódios que nós já gravamos, alfabetização e letramento, programas de saúde na escola, né, alguns hábitos interessantes, educação socioemocional nós abordamos aqui também, e a educação inclusiva, e hoje a educação bilíngue no Brasil. Vamos fazer 3 blocos, aí você fique à vontade, mas a ideia é que você possa acompanhar todos. Nesse primeiro bloco a gente vai falar, né, como se aprende inglês no Brasil. Depois abordaremos os benefícios da educação bilíngue e, obviamente, ao final, os desafios que se encontram no ensino-aprendizagem bilíngue. Então, para você, professor, fique atento, você, gestor escolar, coordenador e também diretor de escola, e, claro, aos pais, que muitos pais procuram a educação bilíngue nas escolas, né, para também saberem se estão realmente tendo esse serviço otimizado, realmente de qualidade, mas também como você, aluno que está nos acompanhando. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Na Realcast, um programa da Vortex Educação, um sistema de ensino aí que tem crescido, está em quase todo o Brasil já à sua disposição, e parceiro da Casa Thomas Jefferson, citado aqui pela Érica. Vamos começar então, pessoal, apertando o seguinte, né? O primeiro bloco aqui vai ser como se aprende inglês no Brasil. Né? Eu sou da geração do verbo to be. Então, assim,
Eu tive inglês a vida toda na escola, desde que ainda peguei a 8ª série, pessoal, tá? Eu não tinha 9º ano, não, tá? Era outra coisa. Mas eu me lembro bem, primeiro, nós só tínhamos o inglês, não tínhamos o espanhol, né? Que o espanhol já foi algo mais recente, lamentavelmente retirado, inclusive da BNCC, uma discussão bastante acalorada sobre isso. E assim, as aulas de inglês que eu tive na escola, para dar aqui o testemunho, assim, eu guardei muito vocabulário, obviamente, mas conversação nada. Uma outra vez que a professora pedia que nós repetíssemos uma frase, então era questão do memorialismo mesmo. Mas assim, eu me lembro bem que era muito mais gramática. E as melhores aulas de inglês que eu tive era quando nós professores, nos dava oportunidade, escolha uma música para a próxima aula a gente trabalhar a tradução. Era uma... Aí todo mundo, né, sabe? Sim. E depois que viemos para o ensino médio, a coisa não mudou. Ficou na mesma coisa, a diferença é que você preparava para os vestibulares o modelo de inglês, né? Então, assim, eu começo com você, Isabela, em relação a como se aprende inglês no Brasil hoje, referente aos institutos de idioma. Nós sabemos que é eu até acho que diminuiu um pouco, tinha muito mais, era uma Sim. concorrência mais feroz. Eu lembro de grandes escolas, não só aqui em Teresina, mas no Brasil todo, marcas nacionais, acabaram franquias, e diminuiu um pouco, né? Qual a diferenciação que nós temos entre, por exemplo, aí você vai aproveitar para diferenciar institutos de idioma, o que seria isso, o que são escolas internacionais. Fique à vontade para nos esclarecer. Certo. Então, realmente era bem mais comum no Brasil antigamente, né? Vem perdendo um pouco de espaço, mas ainda é uma potência. Quando os alunos pensam em aprender inglês, geralmente eles procuram institutos de idioma. Como é que funcionam esses institutos de idioma? São aquelas escolas que você vai, tem 2 horas, no máximo 3, quando tem muito, Por semana de inglês, e é aquela aula voltada para o idioma. Você vai trabalhar um vocabulário específico, o professor vai trabalhar gramática, não tem tanto assim aquela coisa, né, da quantidade de horas maior, então para o professor trabalhar isso de uma forma mais lúdica, ele tem que ir direto ao ponto. E por conta disso, né, acaba que se torna uma forma, né, que tem que ser mais rápida. Então o professor ele precisa ir direto ao ponto, que é trabalhar a língua de forma direta. Não tem muito como dar voltas, como a gente que tem mais tempo na educação bilíngue, por exemplo. Basicamente é isso, né? A escola de idiomas, ela foca no idioma e não tem muito, assim, essa ludicidade. Até tem, mas não como a gente vê no ensino. E tem alguma diferença bilíngue. você chamar escolas internacionais, por exemplo? A escola internacional, ela já não é aquela escola só de inglês. É uma escola regular, mas o que acontece na escola internacional? Ela vai seguir o calendário escolar do país de origem dela. Por exemplo, uma escola canadense vai seguir o calendário da escola canadense. Ela vai seguir a legislação da escola canadense. Inclusive curricular, pedagogicamente? Inclusive curricular. Não sabia disso. Isso. O português, ele entra como uma disciplina. Ao contrário do que a gente faz aqui. O que a gente faz com o inglês normalmente, eles fazem com o português, né? Exatamente. O português, ele entra como uma disciplina. As aulas são ministradas em inglês. Geralmente, o corpo docente dessas escolas são professores do país de origem. E, assim, podem existir diversas escolas internacionais. Canadense, americana, enfim. Se eu pensar, assim, num termo como imersão, parece mais interessante, a princípio, do que uma mera, sem desrespeitar, claro, de uma mera escola de idioma, né? Uma coisa mais aprofundada, mas até eu percebo que nesse caso de escolas internacionais você até mergulha um pouco na cultura, né? Com certeza. Então, faz com que você tenha até uma facilidade de aprendizagem. Bom, agora, Érica, diante do que a Isabela colocou, ficou claro aí para você que está assistindo e ouvindo a diferença, vamos entrar no tema do bilíngue, né? E aí, mais uma vez, eu coloco o seguinte, então, nossa cultura de inglês foi ter 2 aulas de inglês, era uma carga horária de 2 aulas na maioria das escolas, né? Hoje ainda se mantém. E nessa perspectiva de vocabulário, gramatical e, como eu te falei, algum outro momento de uma atividade na escola. E a coisa com a BNCC deu uma guinada, né? Deu uma guinada. Isso. E 2 coisas aconteceram muito nos últimos anos. Primeiro, o crescimento no Brasil da escola integral. Isso fez com que, por exemplo, os pais não tivessem mais tempo, os filhos não têm mais tempo de, além do que faz na escola, ter um tempo para ir para uma escola de idioma. Já dificultou. Segundo aspecto, financeiro também, obviamente que isso aí nos últimos anos, se a minha escola integral, muitas ofertam inglês de manhã e ofertam um outro tipo de inglês à tarde, é como se tivesse, eu não vou mais botar na escola de idioma,
Vou deixar aqui porque a escola está oferecendo. E aí é onde é que entra. Por quê? Começou a se colocar isso como um programa bilíngue. Então vai ser muito bom agora a gente entender que muitas vezes você pai, você mãe, a escola que o seu filho estuda fala nisso, né? Que olha, a gente oferece um ensino bilíngue. E aí fica uma coisa que é até parecida, Isabela, com a ideia de escola internacional, porque o professor fala tudo em inglês, mas não é bem assim. Então, a Érica, que é da Casa Thomas Jefferson, especialista, coordenadora, sabe bem o que vai poder falar para vocês aqui, vai esclarecer primeiro essa diferença, o que são escolas bilíngues, depois como é feito o programa bilíngue e, finalmente, a diferença, né? Da chamada aula de inglês de um bilíngue para uma aula de inglês, entre aspas, tradicional. Bom, como o Alex mencionou anteriormente, existem aí muitas escolas, muitos lugares com essa palavra, né? Bilíngue. Só que aí a gente se pergunta assim, esse bilíngue é tudo igual, né? Não, na verdade não. Então, essas duas explanações que a Isabela deu em relação aos institutos de idiomas e as escolas internacionais, eles têm como oferecer com que o aluno saia tanto da escola quanto dos cursos de inglês falando inglês, lendo, escrevendo, entendendo, né? Então, assim, o que eu gosto sempre de dizer é que são caminhos diferentes, mas que o resultado lá na frente em relação à fluência, à leitura, qualquer caminho desses vai levar o aluno a ter essa fluência na língua, né? De maneiras diferentes. Bom, hoje em dia, como você mencionou também, houve um crescimento exponencial, né, das escolas bilíngues, mas principalmente dos programas bilíngues. Então, o que são as escolas bilíngues? Normalmente é uma escola com um horário estendido, né, assim, a criança entra de manhã e normalmente sai após o almoço. 50% do tempo que ela está na escola, o conteúdo é ministrado em português e os outros 50% em inglês. Porém, as escolas bilíngues seguem o currículo brasileiro, né? Diferente do que a Isabela falou das escolas... é o nosso currículo. Isso, internacionais que seguem o currículo do outro país. Bom, então, o que acontece? Nas escolas bilíngues, normalmente as matérias que são escolhidas para serem dadas em inglês são matérias mais universais, por exemplo, ciências, artes, música, né? E o aluno, nesse caso, ele vai ter aula de ciências em inglês, mas essa aula ele não vai ter em português, ele vai ter somente no inglês. Tá. Essas que ficam exclusivamente na língua estrangeira, exatamente. No caso o inglês. E aí tem as outras que ficam exclusivamente em português. A diferença em relação ao programa bilíngue é que no programa bilíngue a gente faz uma revisitação dos conteúdos. Então, por exemplo, o aluno teve a aula de ciências em português com o professor de ciências da escola. A gente entra para revisitar esse conteúdo e expandir esse conhecimento, não necessariamente no mesmo dia, na mesma semana, mas em algum momento isso vai acontecer. Como a gente trabalha com um tempo de exposição maior do que o tempo que você estava relatando aqui, né? Da época que você estudou inglês, então isso aí vai variar de 250 a 300 minutos por semana, que seria uma aula por dia, né, um período por dia. Então, tanto a frequência quanto o aumento desse tempo de exposição são importantes. Isso no programa bilíngue. Isso no programa bilíngue. Vale ressaltar que nas escolas internacionais e nas escolas bilíngues, o Instituto tem a responsabilidade de entregar tanto o conteúdo quanto a língua. Nos programas bilíngues, a gente compartilha essa responsabilidade. Então, a escola entrega o conteúdo e nós entregamos a língua. Então, é realmente uma parceria. Tá? Agora, em relação, qual a diferença de quando a gente fala, né, a aula de inglês e a aula em inglês? Então, a aula de inglês, a gente pode
se referir ao que você mencionou do seu estudo de inglês na escola, ao que a Isabela mencionou dos institutos de idioma. O aluno vai para a sala de aula para estudar a língua, né? Então, estudar o vocabulário, as estruturas, praticar as habilidades, que é o ler, o escrever, o entender e o falar. Bom, a aula em inglês seria a aula de ciências em inglês, a aula de música em inglês, né? Então, é sempre uma aula de conteúdo em inglês. Então, essa é a diferença. Não se refere apenas ao idioma. Não se refere apenas ao idioma. O de inglês é literalmente o inglês idioma, sua estrutura, exatamente, morfossintática, semântica, vocabulário. Isso. E no caso em inglês é universal, ou seja, eu vou aprender tudo em inglês. Exatamente. Esse vai ser o meu então um contato bem maior nesse caso com o idioma, né? Então você está acompanhando aqui na Vórtice Educação, na Realcast. Hoje a educação bilíngue no Brasil para você pai, você mãe que tem buscado aí uma escola. É uma realidade, né? Nossa geração, o inglês sempre foi uma língua, obviamente, universal e importante, mas nos últimos anos, principalmente graças às tecnologias, né? O contato com o inglês é cada vez mais cedo. E essa geração que está vindo, esses meninos já sabem tudo, né? Já vem com outras perspectivas, né? Essa geração que tá dos pequenos, já está na BNCC, que começou no infantil, no bilíngue, ela vai chegar. Não dá para chegar lá com 12, 13 anos e querer fazer como eu... Não quero mais não, isso eu já sei. Vai querer sempre algo mais, ou seja, uma geração que vai estar potencializada, digamos assim, na questão do bilíngue. Nesse primeiro bloco, estamos abordando como se aprende inglês no Brasil. Vimos aqui algumas perguntas respondidas pela Isabela e pela Érica, que são especialistas. Já já a gente volta para o segundo bloco, onde vamos aprofundar, e aí vamos falar dos benefícios da educação bilíngue para você pai, você mãe, e para as escolas que ainda não implementaram, vão se convencer que vai ser muito importante, cada vez mais o mercado pede isso, né? Isso você tem que falar. Os pais querem que seus filhos tenham muito mais conhecimento do que já existe hoje e, sem dúvida, o inglês é necessário. A gente volta já já com o segundo bloco na Realcast, hoje falando a educação bilíngue no Brasil.